Vamos continuar nessa nossa caminhada no livro do Apocalipse. Estão animados? Para a gente continuar e avançarmos um pouco mais na compreensão desse livro. Lembrando, irmãos, que no sermão passado, nós vimos que aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desse livro são bem-aventurados. 7 vezes aparecem bem-aventurança no livro do Apocalipse. E a gente sabe que isso não é por acaso, porque o número 7 tem um significado importante nesse livro, simbolizando completude, plenitude, perfeição. Então, existem 7 bem-aventuranças e nós iremos ver cada uma dessas 7 ao longo do estudo da exposição desse livro. E a primeira bem-aventurança nós já vimos na semana passada. Está tudo bem com o som? Ou quer que espere um pouco? Está tudo bem? Não, abre então sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 8. Apocalipse 1, versículos de 4 a 8. O texto nos diz assim, amém? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis, e esse eis é para chamar a atenção mesmo, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, já começando aí a nossa pregação, o tema de hoje, irmãos, que vai aparecer aí para os irmãos acompanharem através da projeção na tela, você não precisa passar o texto não, só a projeção, tá bom, meu amigo? A Trindade e a Igreja. A Trindade e a Igreja. O que a Trindade oferece à Igreja? Como a Trindade se relaciona com a Igreja? Pode voltar um pouquinho? A ideia principal que nós podemos tirar desse texto é: até a volta de Cristo, a Trindade traz graça e paz para a sua igreja. Vamos ler juntos? Até a volta de Cristo, a Trindade traz graça e paz para a sua igreja. Muito bem, esse capítulo começa dizendo o endereço. As 7 igrejas que estão na Ásia, aquela região da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia. Essas 7 igrejas estão discriminadas lá no versículo 11. Éfeso, que seria uma igreja central, é como se formasse, e no domingo que vem, daqui a 2 sermões, né, nós vamos começar a pregar sobre cada igreja dessas 7. A igreja de Éfeso é como se
faz assim como se fosse algo meio que oval, e a igreja de Éfeso fica como que central nessa configuração. Então, era uma igreja grande, né? E possivelmente a partir de Éfeso, essa carta foi irradiada, mas não somente para as 7 igrejas. 7 igrejas significa completude, entende? Então era para todas as igrejas. É isso que esse número 7 quer dizer para você. Isso serve para todas as igrejas que já existiam, mas para todas as igrejas que existem hoje e que existirão. Isso é para nós hoje, irmãos. É para a igreja do Senhor Jesus Cristo no nosso tempo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto, aparece o número 7, sim, vai aparecer 2 vezes. E aparece a Trindade, 3, né, que é um número considerado sagrado. Olha que coisa, não sei se o irmão percebeu isso. Além da Trindade, essa estrutura tríplice ou trinitária, se eu posso dizer assim, aparece em outros momentos aqui nesse próprio texto. Observe, como é que Deus é identificado? Aquele que era, que é e que há de vir. 3, concordam? Ok? E da parte de Jesus Cristo, olha o versículo 5. O que diz sobre Jesus? Ele é a fiel testemunha. Acompanhe comigo, por favor, preste atenção nisso. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. 3. E o que ele fez? Ainda no versículo 5. Aquele que nos ama, aquele que nos libertou, nos lavou, e aquele que nos constituiu o reino. Versículos 5 e 6. 3. Estão entendendo? Que coisa interessante. Aí está dizendo no versículo 7, que eis que ele vem com as nuvens. E depois fala, e todo olho o verá, até a quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. 3. E finalmente, versículo 8. Como Deus se identifica? Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. 3. 4 vezes. 3 aparece nesse número. A gente sabe que 4 mais 3 dá 7. Irmãos, eu fico olhando para essa estrutura, eu só posso perceber e entender e aceitar que tem uma mente por trás disso. É a Trindade que está sendo evidenciada aqui, mas essa estrutura trinitária, ela aponta para essa Trindade, ela aponta para esse número que é o número sagrado, né? O número que se relaciona com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente vai ver sobre isso aqui agora. A saudação, então, que começa lá no versículo 4, e esse trecho é um trecho de saudação, ela identifica o autor, ela identifica os destinatários e, via de regra, identifica o propósito do livro, que a gente também vai ver, e se encontra aqui também, não é? Interessante, irmãos, que nesses versículos de 4 a 8, e por favor, não durma agora, não durma, nesses versículos de 4 a 8, tem como que um breve resumo do que vai ser apresentado em todo o livro do Apocalipse. Nesses versículos de 4 a 8, estão os tópicos principais, os temas principais desse livro. E, normalmente, nas introduções das epístolas, das cartas, essa ideia principal, esses temas principais são apresentados, e João não foge a essa regra. Então, em primeiro lugar,
A Trindade se relaciona com a igreja, dando graça e paz. Versículos 4 e a primeira parte do versículo 5. Versículo 4 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Então, como é que isso está sendo apresentado? Em primeiro lugar, daquele que é, que era e que há de vir. Quem é? Deus. É a primeira pessoa da Trindade. João diz, olha, quem é o próprio autor diz, quem está escrevendo esse livro? Eu, João. Eu não preciso de recomendação. Eu não preciso de identificação. João tinha sido pastor lá na igreja de Éfeso, e ele foi mandado para o exílio na ilha de Pátimos, com cerca de entre 90 e 100 anos de idade, irmãos. Lá no ano 95 da era cristã, do primeiro século, depois de Cristo, ano 95, faltando um ano para Domiciano sair lá do império, que em 96 ele foi substituído, ele mandou João para a ilha de Pátimos. E ele não precisou dizer quem ele era João, aquele apóstolo, aquele que realmente tinha autoridade para escrever o livro para a igreja. Estão acompanhando? Sim. O livro, então, vai trazer uma saudação de encorajamento, não de medo. Como assim, pastor? Sim. Ele diz graça e paz. Graça e paz. E aqui, então, aparece a primeira vez o número 7 no livro de Apocalipse, as 7 igrejas. Né? E a gente viu naquela palestra que foi apresentada sobre o Apocalipse, que foi a primeira palestra, que o livro do Apocalipse pode ser dividido em 7 grupos de 7. E aqui, então, a primeira vez que aparece esse 7 no livro que nós estamos estudando. Irmãos, essas igrejas não se representam conforme alguns defendem. Eu estou lendo um livro, e nesse livro, um abade chamado Joaquim Del Fiore, ele levou 20 anos fazendo o estudo do Apocalipse, e ele identifica cada igreja do Apocalipse com monges, com abades, com virgens. Misericórdia, 20 anos para chegar a essa conclusão, né? Oh, tristeza, não é? Coisa triste. E o camarada gastou um livro escrevendo essas ideias, e eu estou lendo isso aí, que é mais triste ainda, né? Eu estou lendo essa coisa. Outros vão dizer, não, cada igreja dessa é uma igreja que representa uma fase da história da humanidade. E hoje nós estaremos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Não é? Mas não é isso. Irmãos, na realidade, essas igrejas, cada uma dessas 7 igrejas, simbolizam todas as igrejas. Essa mensagem é para todas as igrejas de todos os tempos, creia nisso, inclusive para a nossa igreja. Eles estavam passando, aqueles crentes da época, estavam passando por situações extremamente difíceis, perseguições severas, então eles trazem palavras de encorajamento daquele que era, que é e que há de vir, Deus. Isso se refere, irmãos, ao próprio Pai,
a eternidade desse Deus, a presença de Deus contínua, que não é limitada pelo tempo. João está dizendo, olha, embora vocês estejam passando por perseguições, embora vocês estejam sendo mortos, Deus está com vocês. É isso. E essa trindade está ministrando graça e paz. Porque sem a graça não há paz. Graça e paz em meio às lutas. Graça e paz em meio ao sofrimento. Graça e paz é o que aquela igreja precisa. Por isso essa introdução está trazendo conforto àqueles corações. E vai dizer, muito bem, essa expressão daquele que é, que era e que há de vir, também pode se aplicar a Jesus Cristo. Olha o que Hebreus 13:8 diz, vamos ler juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua sendo o mesmo. Conforme diz aquele cântico, como é que se diz? Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. É Deus. Jesus é Jesus. As circunstâncias não mudam. Quem é Deus? Entende isso? E aqueles crentes recebiam essa mensagem. Já pensou? Olha, Deus está com você. Deus é Deus. Olha, a Trindade está atuando em seu favor, trazendo graça e trazendo paz. Em segundo lugar, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, isso está se referindo ao Espírito Santo, o trabalho pleno, a plenitude do Espírito Santo, a completude da sua ação no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio desse mundo, trazendo luz, iluminando as nossas mentes para compreendermos a sua palavra, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, fortalecendo a igreja, trazendo dons para a igreja, nos ajudando no serviço cristão. Isso é o trabalho do Espírito Santo. E João está dizendo, o Espírito Santo não faltou, ele não saiu, ele está entre vocês. E, finalmente, da parte de Jesus Cristo, interessante, que há uma descrição maior sobre quem é Jesus, que a gente vai ver daqui a pouco. Por que essa descrição maior sobre Jesus? Porque Jesus é o tema central do livro do Apocalipse. A ideia principal do livro do Apocalipse é: Jesus voltará. Maranata, ora vem Jesus. Jesus vai voltar. Está difícil? Jesus vai voltar. Está complicado? Jesus vai voltar. E em cada parte do livro do Apocalipse, essa mensagem aparece: Jesus vai voltar. Ele não vai falhar com o seu povo. E diz que o Espírito Santo, então, está diante do trono. Isso tem a ver com a soberania, com o cuidado de Deus, com o reinado de Deus sobre o seu povo, mas alguns entendem que esse diante do trono, o Espírito Santo estando diante do trono, se refere, tem a ver com o sangue derramado por Jesus no altar para a remissão dos pecados e apontando para a obra de mediação ou medianeira de Cristo. Cristo é a forma como nós chegamos até ao Pai. Essa é a função de Cristo. Em segundo lugar, irmãos, João então vai dizer quem é Cristo. E vai falar sobre a obra de Cristo. Cristo e a sua obra provocam o louvor da sua igreja. O conhecimento de Cristo nos faz louvar,
brota. É algo que vem, que isso acaba vindo de uma maneira tão forte que nós acabamos louvando ao Senhor quando conhecemos de fato quem é Jesus. E de forma trina também, Jesus vai ser apresentado como a fiel testemunha, como primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quem é Jesus? Como a igreja deve ver o seu noivo? Qual é o perfil desse noivo? Então, Jesus, primeiro, ele é a fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha. Jesus é a testemunha verdadeira. A gente sabe que testemunha em grego é martúria, de onde vem a palavra mártir. Jesus é um mártir fiel. É isso que está dizendo aqui. É aquele que permaneceu firme até o fim, anunciando ao Pai, pregando as verdades do Senhor. Olha o que João 6,38 diz. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Até a morte, Jesus permaneceu fiel. Mas em segundo lugar, ele é o primogênito dos mortos. Aí vem aquela indagação: Jesus foi o primeiro a ressuscitar? O que você acha? Jesus foi o primeiro a ressuscitar? O que você acha? Sim ou não? Mas peraí, Lázaro ressuscitou antes de Jesus. Aquela menina lá ressuscitou antes de Jesus, não é? O filho da viúva de Naim ressuscitou antes de Jesus, não é? Ele não foi o primeiro a ressuscitar. Mas ele foi o primeiro em que ressuscitou e venceu a morte, porque ele não tornou a morrer. Nesse sentido, conforme Paulo vai dizer, ele é a primícia dos que dormem. Entende? Da mesma forma como Jesus ressuscitou e não voltou a morrer, todos os crentes em Cristo, quando ressuscitarem, isso é a primeira ressurreição, não voltarão mais a sofrer a morte, porque ele venceu a morte. Ele tem a preeminência e a proeminência. Ele veio antes, veio primeiro, e ele está acima de todos. Jesus, ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós também venceremos a morte. Isso não é interessante e importante para aquele crente daquela época que estava lá em Éfeso, acontecia muito isso. Olha, diga, César é Senhor. Se você não disser isso, você vai morrer. E sabe o que aqueles crentes falavam? Jesus é Senhor. Essa mensagem para esses crentes que estavam enfrentando a morte, se você acha que a sua vida está difícil, às vezes eu olho para esses crentes, no presente, que estão lá sofrendo, sendo mortos nos nossos dias, eu fico olhando para a minha vida e falo: Senhor, eu não sou nada, minha fé é muito pequena. Porque a gente nega Cristo muito facilmente. Muito facilmente. E aqueles irmãos, eles sabiam, Jesus venceu a morte, eles estão recebendo essa mensagem: você também vai vencer a morte. Mas eles estão morrendo, pastor. Eles não estão sendo ressuscitados, mas eles ressuscitarão, irmãos, naquele último dia. Eles ressuscitarão. E também ele é o soberano dos reis da terra. Jesus é o soberano, não é o César, que é o soberano, não é Domiciano, o soberano, não é Calígula, Nero, Tito Flávio, nenhum desses, Vespasiano, nenhum desses são soberanos. Jesus é o soberano.
Não é Roma que é soberana. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele reina. Não reinará. Não está dizendo que Jesus será soberano num possível reino milenar, conforme alguns acreditam, dizendo que Jesus reina. Irmão, Jesus reina hoje. Sim? Você crê nisso? Jesus reina hoje. E eu vou mais ainda. Aqueles irmãos nossos em Cristo que já morreram, já estão reinando com Cristo. E estão nos aguardando para chegar lá e participar desse reinado. Jesus reina hoje. Jesus reina na sua vida, Jesus reina na sua igreja. Os fatos que estão acontecendo no mundo não fogem do controle de Cristo, porque Ele é rei. Ele é o soberano. Não há ninguém maior do que Ele, nem nunca haverá pessoa maior do que Ele. Jesus é o soberano. Mas, em segundo lugar, como a igreja deve se posicionar diante do seu noivo? Sabe o que a igreja faz? Ela louva. Eu não sei quanto a você, mas quando eu vejo essas expressões de quem é Deus, de quem é Jesus, do que Ele faz, isso, irmão, só tem que gerar louvor. Louvor, louve, meu querido irmão. Se você não é tocado por essas coisas, por essas mensagens, por essas verdades, é porque tem algo errado no seu coração. De repente, seu coração está tomado por incredulidade. E aquele apóstolo, quem sabe sozinho, muitos dizem que dentro de uma caverna, mas não tem como se afirmar isso. Quando ele recebe essa revelação, quando ele recebe essa inspiração para escrever essas coisas, ele rompe em louvor. O louvor brota, jorra do seu coração. E ele então exalta a Cristo. Primeiro ele diz, aquele que nos ama. Eu vou ler o louvor completo e depois eu vou destacar. Só para os irmãos entenderem todo o conteúdo do louvor, ele fala assim, a segunda parte do versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. É isso que está fazendo aqui. E o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, quando a gente conhece quem é Jesus, o resultado desse conhecimento é louvor. Louvor. E qual o conteúdo desse louvor? Por que eles estão louvando? Em primeiro lugar, porque Ele nos ama. Jesus não deixou de amar aquela igreja porque estava sendo morta. Jesus não deixou de amar aquela igreja porque eles estavam perdendo seus bens. Jesus não deixa de amar você se você perdeu um ente querido. Jesus não deixa de amar você se você perdeu o seu emprego. Jesus não deixa de amar você se você está doente, apareceu um câncer. Jesus não deixa de te amar em hipótese alguma. Ele nos ama. Como era importante para aquela igreja louvar o Senhor com esse conteúdo. Ele deu sangue pela sua igreja. Atos 20, 28 diz assim, cuidem de vocês mesmos. Isso é Paulo falando lá para os pastores. E de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos,
para pastorear a igreja de Deus, e ele diz, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Cristo deu o seu sangue pela sua igreja, porque ele nos ama. E outro conteúdo do louvor muito importante que está lá é a obra de salvação. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A versão King James da Bíblia vai dizer, pelo seu sangue nos lavou. Jesus nos banhou com o seu sangue, nos lavando de todo o pecado e nos libertando do maior problema que o homem tem, que é a escravidão do pecado. Jesus fez isso por nós. E isso não fala de algo que vai acontecer, isso fala de algo que já aconteceu. Ele nos libertou dos nossos pecados. E por fim, nos constituiu reino e sacerdote. Pastor Luiz Saião vai dizer que talvez a melhor tradução vai ser, nos constituiu reino de sacerdotes. Pela obra de Cristo, irmãos, nós fomos ordenados como sacerdotes para vivermos em plena comunhão com Deus, para termos livre acesso a Deus, dedicando as nossas vidas em serviço a Ele. A igreja não foi amada, a igreja não foi libertada para nada. A redenção cria um povo sacerdotal. O alvo do amor de Cristo por nós, da sua obra na cruz, era nos tornar, nos constituir reis e sacerdotes para Deus. Somos um reino. Não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque participamos do seu reinado. Em terceiro lugar, então, a exaltação de Cristo. Vamos ler mais uma vez? A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. João não consegue mais segurar o louvor. Perante tal visão acontece essa doxologia, essa exaltação, esse louvor ao Senhor. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Mas em terceiro lugar, ainda não acabou. Já poderia, se acabasse por aqui, estava muito bom, né? Mas ainda tem mais bênção. Olha, em terceiro lugar, o Cristo exaltado, esse Cristo que foi exaltado agora, nos versículos 5 e 6, Ele um dia voltará. Ele vai voltar. E no início do versículo 7, vai dizer, eis, chamando a atenção aqui, eis que vem com as nuvens. Uma nuvem acompanhou o povo de Deus no deserto. E alguns entendem que ali também já era a glória de Deus. Uma nuvem cobriu o monte Sinai, enquanto a revelação dos mandamentos estava sendo ofertada, passada, transmitida para Moisés. Uma nuvem descia sobre a tenda quando Moisés ia falar com Deus lá no tabernáculo. Essa nuvem possivelmente é a glória de Deus. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele foi envolvido por uma nuvem. E um dia ele vai voltar dentre essas mesma nuvem, a nuvem da glória do Pai. E isso faz referência a Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, aqui é Deus, e o fizeram chegar até ele. Daniel, centenas de anos antes, profetizando sobre a volta de Cristo e como essa volta se dará entre as
nuvens. E nessa constituição, nessa estrutura trinitária, primeiro, ele virá entre as nuvens. Segundo, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Irmãos, todo olho verá indica a ideia de inclusividade. Todas as pessoas de todos os tempos verão a volta de Cristo. Ah, pastor, mas eu vou morrer antes. Possivelmente a gente morra antes de Jesus voltar. Tomara que não, né? Mas se nós morrermos, nós não vamos deixar de presenciar a volta de Jesus. Vai acontecer algo impossível cientificamente, se a gente levar em conta que o planeta é um globo. Mas algo cósmico, um milagre cósmico vai acontecer de tal forma que todas as pessoas em todos os lugares verão, todas as pessoas de todos os tempos verão, até mesmo aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e poderão ver a volta do Senhor Jesus. Todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, os inimigos de Deus. Não necessariamente, irmãos, aqueles soldados romanos que perfuraram o lado de Jesus com uma lança para verificar se ele estava morto. Mas aqui significa todos aqueles que se levantam contra Jesus, os inimigos de Jesus vão ver a volta de Cristo. E, consequentemente, todas as tribos da terra se lamentaram, batendo no peito. Esse é um lamento de aflição, batendo no peito aquela angústia. Agora eu estou completamente perdido. Eu deixei passar a oportunidade de salvação. Não tem mais oportunidade. Eu não tenho mais forma de me livrar do que vem daqui para frente. É um lamento de dor profunda, de desespero que vai acontecer com aqueles que rejeitaram a Cristo e com isso se tornaram inimigos de Deus. Um lamento profundo, uma dor profunda na alma, sabendo que um terrível sofrimento eterno está aproximando. Em quarto lugar, aí o autor da revelação, Deus, declara quem ele é. Deus, então, se revela mais uma vez. Interessante que, normalmente, quando a gente escrevia carta, né? E, de vez em quando, mexendo nas coisas, eu vejo aquelas cartinhas que escrevia para a Rosa. Eu estava no Rio, ela aqui, escrevia aquelas cartinhas apaixonadas, rapaz, coisa. A gente vira poeta, né? Quando ama, a gente fica bobo, né, cara? Todo mundo vira poeta, né? Aí a gente escreve a carta e o que a gente faz? Assina embaixo, não é isso? Mas João, ele já assinou em cima. Eu, João. Eu estou escrevendo, quem está escrevendo sou eu, tá? Não tem dúvida, né? O e-mail resgatou isso um pouquinho, né? Você tem lá de quem está mandando o e-mail, não é isso? E o assunto do e-mail, certo? Mais ou menos essa ideia aqui. Só que agora, nessa revelação de Deus, quem ele é, e Deus reafirmando mais uma vez quem ele é como se ele estivesse assinando embaixo de tudo aquilo que foi revelado ali sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, sobre a obra de Cristo, Deus, e sobre a volta de Cristo. Deus está assinando embaixo. Ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Se eu não me engano, eu li alguns comentários, eu acho que foi do pastor John MacArthur. Ele entende que esse Alfa e Ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Então, está envolvendo o alfabeto. E na compreensão, na interpretação dele, você pode discordar, eu também não vejo, eu não concordo muito, mas eu acho interessante.
Ele entende que, através do alfabeto, né, como se fosse de A a Z, né, você pega essas letras e você pode escrever todo o conhecimento da humanidade. Não é isso? Usando as letras do alfabeto. Não é verdade? Então ele entende que quando Deus se refere como sendo o alfa e o ômega, e Jesus também vai se referir a si mesmo como sendo o alfa e ômega, mostrando que ele é Deus, revelando a sua divindade, está dizendo que Jesus, ou que o próprio Deus, ele tem todo o conhecimento. É a onisciência do Senhor Deus. Eu entendo que é algo mais além até. Ele está dizendo que ele é o princípio e também é o fim. Ele estava no início, Deus estava no início, mas também Deus estará no fim de todas as coisas. Ele é imutável, ele tem o controle do universo em suas mãos. Deus tem o controle da história, nada foge do seu controle. Em segundo lugar, ele reafirma aquele que é, que era e que há de vir. Nós já vimos isso. Lembrando, irmãos, a forma como Deus se referiu a si mesmo em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés perguntou, quando me perguntarem, como Moisés falou para Deus, né? Quando me perguntarem quem está me enviando, Deus disse para Moisés, o eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Eu sou eterno. Aqui aponta para a eternidade. Eu estou de eternidade em eternidade, eu sou Deus. Por que Deus usa de eternidade em eternidade, sou Deus? Porque Deus está acima da eternidade. Eu creio que não erro em dizer que Deus criou a eternidade. Ele é maior do que a eternidade. Ele é Deus. E depois vai dizer o Todo-Poderoso. Ele é o Deus onipotente. Ele tem todo o poder. Nada é impossível para esse Deus. Esse poder de Deus é a garantia de que todas as profecias do livro, de fato, acontecerão. Tudo vai acontecer pelo poder, amparados, apoiados, autorizados pelo caráter de Deus. A garantia para que tudo aconteça é o próprio caráter de Deus, quem Deus é e quem Jesus é. Quero encerrar, então, com duas aplicações e somente. A primeira aplicação é a seguinte: em qual grupo você estará quando Jesus voltar? Por quê? Quando Jesus voltar, vai ter um grupo que vai louvar, vai ter um grupo que vai se alegrar, vai ter um grupo que vai exultar com a vinda do Senhor Jesus, com a volta do Senhor Jesus, dizendo glórias, aleluias, Jesus está voltando. As glórias eternas reservadas para mim agora são reais. Eu vou poder viver todo o gozo celeste. Mas vai haver um grupo que vai se lamentar. Vai haver um outro grupo que vai bater no peito, vai chorar a sua situação com angústia, porque sabe que o destino terrível, eterno, está aguardando daqui para frente. A grande pergunta dessa noite, para você que está aqui presente, para você que está nos assistindo ou estará nos ouvindo, a grande pergunta dessa noite é: em qual desses grupos você estará? Se Jesus voltasse agora, você se alegraria com a volta de Cristo ou você se lamentaria pela sua situação? Em segundo lugar,
Isso é uma palavra para os crentes. Por maior que seja a sua dor e sofrimento, não durarão para sempre. Aquela igreja sofredora precisava ouvir isso. Aquela igreja martirizada, passando fome, passando necessidades, vendo filhos sendo levados, vendo bens tirados, vendo as vidas ceifadas. Aquela igreja precisava ouvir isso. Esse sofrimento não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Jesus vai voltar. A dor terá fim, o sofrimento terá fim, as lágrimas não mais rolarão. Aqueles poderosos e aqueles que afligiram o povo de Deus pagarão pelos seus atos cometidos. Mas aqueles que morreram em Cristo já estão desfrutando das alegrias celestes, aguardando o dia quando iremos nos juntar a eles. Volte logo, Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza, vamos orar. Como é bom, Senhor, sermos consolados pela Tua palavra. Nós somos consolados pelo conhecimento de quem Tu és, ó Senhor Jesus. Nós somos consolados pela certeza de que a Trindade está no meio da igreja, se relaciona com a igreja, trazendo graça e paz. Que o dono da igreja, que é Jesus, está no meio da igreja, controlando a igreja, cuidando do seu povo. Nós somos consolados com a certeza da volta de Cristo. Obrigado, nós desejamos que Cristo volte. Obrigado porque isso nos traz esperança. Isso nos dá coragem, nos anima a permanecermos até o fim. Obrigado, Deus. Obrigado por tamanha e tão bela revelação como esse livro do Apocalipse nos consola e nos ajuda em nossas aflições. Volte logo, Jesus, para levar a tua igreja. E aqueles que ainda não entenderam essa mensagem, que eles venham aceitar a Cristo, receber a Cristo em seus corações, para se alegrarem com a volta de Cristo, para viverem uma vida aqui nessa terra na presença de Jesus, e mais ainda para viverem eternamente em gozo e alegria celeste, vivendo a eternidade nos céus. Senhor, traga salvação nessa noite. Tu nos amas. Tu amas aquele que te busca. E tu não voltas as faces em oposição àquele que te busca, pedindo perdão, pedindo salvação, ó Pai. Quem sabe alguém aqui precisa de salvação e ainda não tomou essa decisão. Quem sabe alguém que vai estar nos ouvindo ou nos assistindo, ó Pai, que essa mensagem possa chegar a esse coração e trazer salvação. E enquanto viver aqui nessa terra, ter a esperança de que vai viver uma eternidade nos céus, apesar dos sofrimentos que ainda passaremos. Senhor, que a Tua palavra se cumpra. Volte logo, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Amém. Amém.